Boa noite, vamos esperar o pessoal entrar. Hoje eu vou conversar com uma pessoa muito especial. Nós vamos iniciar a live de hoje. Ontem, né, foi o dia do patrimônio histórico, né? Então, para comemorar esse dia do patrimônio histórico, nem um pouco atrasado, de ontem para hoje só, nós vamos falar com Yuri Batalha, que é bacharel em turismo pela Universidade Federal de Ouro Preto. Ele é arqueólogo e fiscal do patrimônio do Instituto do Patrimônio Histórico, conselheiro no Conselho de Turismo e Cultura de São Francisco do Sul. Nós vamos saber um pouco mais do que se trata o IPHAN, o que é essa instituição, que é uma instituição federal, né? Vamos saber o que o IPHAN faz, enfim. Vamos chamar então, vamos ver se o Yuri já está na nossa... Já entrou, vamos ver. Vamos lá. Ah, Dione já está ali, Giovânia. Ah, legal. Gente, muito obrigada, gente, pela audiência. É bastante importante esse assunto, porque nós temos... Opa, boa noite! Boa noite, Yuri. Eu estava dizendo aqui, Yuri, Boa que noite. esse assunto é muito importante, porque às vezes a gente não sabe para que serve o IPHAN, né, no Instituto do Patrimônio Histórico, e às vezes a gente fica com algumas dúvidas sobre essa instituição, que é uma instituição federal, né? Então, para esclarecer essas dúvidas e em comemoração do Dia do Patrimônio Histórico, que foi ontem, eu quero agradecer a sua presteza de aceitar o convite de fazer uma live com a gente. Muito boa noite, Yuri. Boa noite, doutora Renata. Boa noite todo mundo que está acompanhando aí a gente nessa noite, né? Eu também gostaria de agradecer a possibilidade, assim, dessa conversa, desse bate-papo, né? Eu tenho acompanhado há algum tempo, assim, as lives que você tem feito, assim, os assuntos que têm sido discutidos, assim. E eu acho que é um canal de extrema importância, assim, a gente utilizar esses meios todos, assim, que a gente tem disponíveis, né? Ainda mais nessa pandemia que a gente está impedido de se encontrar, né, com frequência e um grande grupo, assim, para trocar algumas ideias, discutir alguns assuntos que são, acho que, de extrema importância assim para a nossa cidade, para todos nós, né? E a questão do patrimônio histórico, não tem como a gente falar sobre São Chico, né? Sem falar sobre patrimônio histórico, né? É uma coisa que a gente não tem como desassociar, né? Ou é praia ou é patrimônio histórico. Então eu Com acho muito certeza. importante nessa semana do patrimônio a gente tá falando sobre esse assunto. Vamos que vamos. Pois é, Yuri. E nessas nossas lives, elas são de cunho realmente informativo, né? Informação para as pessoas sobre diversos assuntos, né? Já falamos aqui sobre a última, foi sobre violência obstétrica, fake news, enfim, vários assuntos, né? E o patrimônio histórico é uma coisa que sempre me interessou bastante e que eu gostaria de saber algumas coisas que só uma pessoa com propriedade para responder poderia responder, né? Com certeza, né? De responder as perguntas que a gente tem dúvidas. Yuri, foi quando que o IPHAN veio se instalar em São Francisco? Como é que se deu essa vinda do IPHAN para São Francisco do Sul? Bem, o IPHAN, né, é uma instituição que está esse ano completando seus 83 anos de existência, né, é de 1937, né, mas somente na década de 80, né, ou 50 anos depois, é que houve o tombamento de São Francisco do Sul, né. Ah, Mas não foi um processo que aconteceu em 87, né?
Na década de 70 já houve um importante passo, né, que foi um estudo conduzido sobretudo pelo Estado de Santa Catarina e também pela Universidade Federal de Santa Catarina, né, na catalogação de um patrimônio histórico. Essa ação estava ocorrendo no Brasil inteiro e Santa Catarina não foi diferente. Esse estudo, né, produzido culminou primeiramente com um tombamento municipal da cidade em 1981 e posteriormente, né, se não me engano, através do prefeito Schmidt, houve a solicitação para que fosse também feito o tombamento federal, né, da cidade de São Francisco do Sul, do centro histórico de São Francisco do Sul. Há uma pequena diferença entre o tombamento municipal e o federal, que o federal ele tem uma poligonal, né, e o municipal ele é de imóveis específicos, né, mas Certo. é quase a mesma área que a gente está trabalhando. Nesse período da década de 80 até o final da década de 90, início de 2000, a gente teve um trabalho que era realizado em parceria com a Prefeitura Municipal e através dos funcionários que estavam lotados, né, em Florianópolis. Somente na década passada, né, nos anos 2000, aí, é que a gente teve a instalação, né, de uma sede própria do IFAM, que hoje em dia está na Rua General Osório, número 40, né, com a aquisição de um imóvel que depois foi restaurado, né, pelo órgão, né, e a instalação, assim, de fato, no organograma do órgão, de um escritório técnico, né? Então isso permite, por exemplo, a gente ter um chefe, né, com um cargo comissionado aqui para dirigir as ações. Então a gente tem um tombamento na década de 80 e nos anos 2000 a instalação do escritório técnico e a criação de fato assim dessa estrutura escritório técnico de São Francisco do Sul. Certo. E essa estrutura em São Francisco do Sul, do Instituto Patrimônio Histórico, ele tem vários funcionários? Quantas pessoas trabalham ali? Olha, hoje tá muito bom, vamos assim dizer, né? A gente tinha uma equipe antigamente, né? Que era estritamente assim, só a chefia, em termos técnicos, né? Só a chefia, e não havia nenhum servidor efetivo do IFAM trabalhando aqui que não fosse chefe, né? Então, de vez em quando, alguns servidores de carreira vinham para a cidade, mas eram para assumir a função enquanto chefes do escritório técnico, né? Em 2017, eu fui transferido aqui eu fui transferido da cidade de Vitória, no Espírito Santo, da Superintendência do Espírito Santo, para o escritório técnico de São Francisco do Sul, né? Então a gente já dobrou a equipe técnica, né? E no final do ano passado, em outubro do ano passado, a gente teve a grata surpresa de receber mais um servidor, né? Então hoje nós somos a Aline Figueiredo, nossa chefe do escritório, uma arquiteta super competente, o Marcelo Hoffman, né, que é um técnico de edificações e um engenheiro civil de mão cheia, eu, né, aqui também, e a gente conta também com a Suelen e a Aline Rocha, que é o apoio administrativo que a gente tem. Então somos 5 pessoas hoje em dia trabalhando pelo IFAM aqui na cidade de São Francisco do Sul e região, que a gente também agora está atendendo também todos os bens tombados, obras, na cidade de Joinville também, que estão relacionados com o IFAM. Olha que legal, não sabia dessa estrutura. Geralmente, quando eu visitei o IFAM, já faz mais ou menos uns 6 anos atrás, que a gente precisou de pedir fazer uma consulta, se a gente podia modificar alguma coisa ali no prédio da OAB, que a gente queria trocar umas telhas, porque estava com goteira e tal, eu procurei o IFAM, mas parece que só tinha uma funcionária, né, que ficava, eu acho que em várias cidades, porque ela não ficava só em São Francisco, né, então era assim, uma coisa mais difícil de conversar com a responsável. Então hoje
está bem mais estruturado o IFAM em São Francisco. Que bom saber disso aí, né? E as atividades desenvolvidas pelo IFAM em São Francisco, vocês só cuidam dos prédios históricos? Ou, o que vocês fazem em São Francisco? Quais são as atividades que vocês estão desenvolvendo aqui? Olha, assim como em São Francisco do Sul, geralmente um escritório técnico, né, do IFAM, né, ele é constituído para tratar de algum tema, algum objeto específico, né? Por exemplo, em São Francisco do Sul, ele foi criado devido ao tombamento da década de 80, assim como Laguna, Ouro Preto, Diamantina, Vassouras, né? Essas cidades geralmente elas são criadas com um objetivo específico. Mas acaba que, por ser uma representação do IFAM, né, naquela região, que às vezes é distante da capital, a gente acaba absorvendo assim uma série de demandas. Então a gente pode dizer que hoje, né, na atualidade, a gente é responsável pela gestão do sítio histórico de São Francisco do Sul, né? A gente, vez ou outra, atua, né, com relação ao patrimônio arqueológico aqui da região. Né? Então, quando eu coloco região, eu fujo um pouco, eu coloco talvez assim, a região da Baía da Babitonga, né, como um todos os Certo. municípios aqui da região. E no que é necessário, assim, com relação à matéria de patrimônio, né? Então, vez Certo. ou outra, somos convidados a atuar na questão do patrimônio imaterial, em algum projeto específico, né, que envolva a cultura, mas que não seja tão relacionado com o centro histórico de São Francisco. E eu acho que é muito importante, assim, eu não me coloco, assim, como uma peça importante e insubstituível, mas eu acho importante a gente ter servidores, né, de carreira aqui, porque ajudam, eu acho, a manter o trabalho, a memória do trabalho. Porque essas saídas, né, essas entradas e saídas antigas que a gente tinha de chefia, apesar da competência de todas elas, assim, muitas delas eu conheço, a gente tinha uma descontinuidade muito grande, né? Então agora a gente está tendo mais oportunidade, assim, de pensar e agir, né, a médio prazo e talvez até longo Certo. prazo também. Mas é isso. Só para complementar, assim, o nosso trabalho hoje em dia, a gente, ao ano, a gente está fazendo assim uma média de 40 fiscalizações com emissão de documentação de fiscalização aqui na região, né? Todos os dias a gente está caminhando pelo centro histórico, então é uma fiscalização diária, assim, e a gente está chegando a uma média de 250 análises de pedidos de intervenções aqui na cidade de São Francisco do Sul. Então é uma quantidade Olha, assim é relativamente bem grande, significativo, assim, é. né? Uhum. Bem Ô, significativa para 3 pessoas. Yuri, nós temos pessoas que não entendem muito de, pode, né, de tombamento, patrimônio histórico. Para essas pessoas saberem direitinho, porque como é informativa essa live, diz para nós o que é um tombamento. Essa cidade está tombada, né? Esse centro histórico está tombado, ou só um tipo de construção é tombado. O que é um tombamento? Bem, um tombamento é um instrumento jurídico de proteção, né, de bens materiais. Ele só é relacionado aos bens materiais, né? Ele vem aí da década de 30, 1930, né? Que havia uma preocupação de muitos intelectuais assim de se proteger, né? Principalmente as cidades históricas de Minas, do Rio, Bahia, Pernambuco, que estavam se acabando assim com esses processos de urbanização, de modernização das cidades. Então, o tombamento é isso, é a proteção daquele bem para sua manutenção, né? Tanto para usufruto da população, né? Para a geração atual, como das gerações vindouras, né? E o tombamento, né, para assim, esclarecer, ele não significa congelamento, né? É isso que Tombou não quer eu dizer acho que que a você dúvida não está aí. pode
não pode fazer nada. Mas o tombamento, para ele ser concretizado, você precisa valorar um bem, né? Uma casa, um centro histórico, ele não tem valor por si só. Então é feito um estudo para identificar quais são os valores, né? São Francisco do Sul, por exemplo, ele tem valor enquanto bem histórico e paisagístico. Então são esses elementos que a gente precisa se atentar quando faz a gestão, né? E ele pode ainda ter valor enquanto bem artístico, enquanto bem arqueológico, né? Belas artes e outras questões. Mas São Francisco do Sul, né, quando se fez o processo de tombamento, se identificou que ele tinha uma importância enquanto bem, né, de valor histórico, né, dada ao processo, né, de construção da cidade ao longo dos séculos, no período colonial e até os dias, né, de hoje, e também enquanto paisagem, né? Então, são questões que a gente leva em consideração quando faz qualquer tipo de análise aqui, né? Principalmente daquelas que venham interferir de uma maneira muito, muito contundente assim, dentro desse conjunto urbano que a gente tem. Tá, você diz paisagem, né? Esse patrimônio paisagem, e você diz quando a pessoa quer construir alguma coisa que vai descaracterizar uma paisagem, é isso? Isso. O que é isso? O tombamento... O tombamento de São Francisco do Sul, a gente tem que pensar que ele é de conjunto. Ele não é assim... As edificações, elas estão tombadas porque o conjunto está tombado. É o que difere do tombamento municipal. Então, por exemplo, né, no período que foram feitos os primeiros estudos, até a década passada, por exemplo, a gente já tinha assim, alguns imóveis, por exemplo, do centro histórico, que a gente via a possibilidade de substituição, ou então de inserção de outros elementos dentro do sítio urbano, né? Desde que ele pudesse se incorporar a esse conjunto, né? E a essa paisagem que vem tombada. Essa paisagem, quando a gente fala assim, para explicar um pouco, né? Ela é composta assim, não somente, mas assim, pela rua Babitonga, né? Essa que é a nossa rua principal aqui, né? Pela Comandante Cabo também, né? Que é outro importante ponto assim de visualização, sobretudo, né? Para quem vem do mar e essa era a única possibilidade de observação da cidade até o aterro do Canal do Linguado, né? Que aí depois a gente tem a ferrovia, você tem a rodovia e tudo mais. E pelos morros, né? Os morros que a gente tem, o morro, né, do Hospício, o morro da Caixa d'Água e tudo mais, são componentes assim que a gente pode considerar assim como a paisagem de São Francisco do Sul. Então, a ocupação, por exemplo, desses dois morros que eu citei aqui, quando feitas, né, elas precisam assim ter muito cuidado, né, mesmo que sejam umas cotas mais baixas assim, para que não venham a fazer uma interferência muito grande assim na paisagem da cidade. Entendi. E Yuri, uma pergunta assim bem prática. Se eu tenho uma construção no centro histórico, né, que é uma construção histórica, que já tem mais de, sei lá, 400 anos, 300 anos, que está tombada. Se essa construção começar a deteriorar, e eu sou proprietária daquele local, e começa a deteriorar, começa a cair paredes, ou eu sou só proprietária, mas eu não visito a cidade há muito tempo, de repente é imóvel que veio de herança, que ficou de herança, de gerações em gerações, e essa propriedade começar a deteriorar e começar a despencar as paredes.
O IPHAN faz alguma interferência nisso? Aí é o tombamento que a gente não gosta, né? Que é o É, tombamento pois, daquele bem cultural que é valorado. Olha, pela legislação, né? A senhora é advogada e sabe do valor das leis, assim, e sabe que a gente, né, tem que segui-las, né? com Sobretudo quem é certeza. servidor público, né? Pela legislação, pelo Decreto-Lei 25 de 1937, que instituiu o tombamento, a responsabilidade, né, pela manutenção da coisa tombada é do Do proprietário, né? proprietário. Então não importa se é pessoa física, importa se é um conjunto de herdeiros, né? Porque Certo. todos eles, né, são corresponsáveis pela manutenção, se é a igreja, se é a prefeitura, né? Quem quer que seja. O que o IPHAN geralmente faz? O IPHAN, quando detecta, né, que algum imóvel está abandonado, que está deteriorado, que está com problemas na sua fachada, no seu, né, na sua cobertura, a gente hoje em dia faz a autuação desse proprietário, né? Muitos dos casos é difícil porque, como bem citou, tem a questão de às vezes serem, né, pessoas que não são das cidades, são pessoas que já morreram. A gente tem que ir atrás de cartório, tem que ir atrás de uma série, né? Até mesmo na conversa de bar, assim, identificar quem é o herdeiro daquela edificação. Então a gente faz a autuação desse proprietário ou proprietários, identificando claramente quais são aqueles danos que ela está causando por não fazer, né? A omissão, ela também ocasiona um dano ao patrimônio histórico, né? E a partir daquilo, a gente começa um procedimento administrativo para que aquele dano seja sanado, né, através das intervenções necessárias para corrigir aquele problema que a gente identificou, né? Aí tem a situação assim, e se a pessoa, porventura, não tem recursos para poder fazer isso, né? Isso. Por exemplo, a pessoa mora naquele imóvel e está caindo o telhado, e ela ganha um salário mínimo e não tem condições de fazer. A própria lei, no seu artigo 19, ela já institui que proprietários que não têm recursos para manutenção do bem devem informar o IPHAN para que o IPHAN tome as providências, né, para que seja feito a manutenção, o restauro que seja necessário para aquela edificação. O que não pode é a pessoa deixar a coisa ruir e depois que o IPHAN, ou então deixar a coisa deteriorar, e depois que o IPHAN autuar, a pessoa fala, mas eu não tenho condições, né? Então a gente tem tentado, né? E isso, dias atrás eu me deparei com a documentação de 2015 do escritório, 2014, do IPHAN informando aos proprietários que havia essa possibilidade. Mas a gente precisa saber, né, que existe essa possibilidade. Aí a gente tem um problema que é a falta de recursos, né? Nem sempre a gente tem recursos para atender todas as demandas que nos chegam. E tem a questão de que a pessoa precisa comprovar que ela, de fato, ela é hipossuficiente financeiramente, né? Ela não tem recursos para poder fazer aquela manutenção. Então, esse processo, ele não é um processo simples, chegou lá no IPHAN, a gente já libera o recurso, ou já contrata a empresa para fazer a obra, mas Certo. em alguns casos ele pode ocorrer. Inclusive, a gente está trabalhando na atualidade com uma situação dessa natureza, em que possivelmente a gente vai buscar recursos da União, né, via IPHAN, ou através do município, né, porque a gente tem um Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio, o Ah, FUNPATRE, né, que de repente pode ser uma possibilidade assim da gente utilizar, né, recursos desse fundo para poder também fazer essa manutenção para esse caso em que a pessoa já demonstrou assim claramente que não tem a condição financeira para tanto. é porque a gente imagina, né, Yuri, que quem mora num centro histórico, principalmente aqui em São Francisco, né, bem no centro da cidade, que as pessoas tenham esse recurso, né, mas às vezes não tem, né, às vezes não tem, não é um caso de porque ela quer deixar abandonado, às vezes não tem mesmo, né.
às vezes os bisavós deixaram aquele imóvel e a pessoa foi morando ali, se instalou ali, mora desde, né, que nasceu naquele imóvel, mas não tem, a vida dela não foi, né, e ela fica sem esses recursos. Essas tem casas, a gente vê ali que tem casas que estão realmente caindo, elas estão caindo e talvez o IFAM nem saiba quem são os herdeiros, nem saiba quem são os proprietários. Isso vai deteriorando, a chuva vai infiltrando, e essas casas vão ficando numa situação lamentável, ali acaba caindo as paredes e perdendo, né, o patrimônio. Depois que caiu esse patrimônio, que não tem mais nenhuma parede em pé, o que se pode fazer ou não se pode fazer mais nada? Olha, primeiramente sim, para evitar isso, né, eu tive a oportunidade de trabalhar em 2017 com a antiga chefe, a arquiteta Gabriela, num processo de autuação em massa aqui na cidade. A gente chegou a fazer entre abril e maio daquele ano mais de 40 processos de autuação de imóveis abandonados. E eu tenho até uma tabela que essa tabela quase que semanalmente a gente vem acompanhando. E eu tenho observado que eu acho que a gente deve ter hoje em dia só 3 casos que a gente não conseguiu identificar ainda de fato quem é o proprietário ali, né? Certo. Nessa situação. Mas no restante, a gente já identificou e está em tratativas, né, para fazer. Uma boa notícia que eu tive, por exemplo, esses dias foi que a prefeitura, que é proprietária de um imóvel ao lado da sede da prefeitura, onde já funcionou o PROCON e tudo mais, Sei vai qual que é. contratar agora a restauração daquele prédio para fazer uma unidade básica de saúde, né? Então eu fiquei muito Olha, feliz que é um processo que a gente, desde 2017, está cobrando, inclusive do poder público a gente cobra, né? Para fazer a manutenção. O prédio dos Correios, por exemplo, foi um caso também, que ele foi pintado, apesar de não ser mais Correios, ele foi pintado, restaurado, o telhado foi feita a manutenção, também por uma aham, luta do IFAM que autuou. Quando cai essa edificação, né, é uma coisa que a gente não deseja ou pega fogo, que é um claro. caso, por exemplo, da Praça É, Getúlio Vargas, que aconteceu em 2015, 2016, eu não estava aqui ainda. O que a gente pode fazer? Né? A gente não vai reconstruir, né, do jeito que era, provavelmente, né? Porque isso aí a gente poderia fazer um falso histórico, um pastiche, e não é com isso que o IFAM trabalha, né? Em algumas situações, o que pode ser feito é a recomposição daquele volume, né, que existia ali, né? Então a gente coloca uma nova edificação ali com a mesma quantidade de caimento de telhado, né, de certo. águas, né? Um mesmo volume, né, altura, largura da edificação, né? Mas assim, identificando, né, buscando identificar que aquele imóvel ali está sendo reconstruído. Isso assim acaba também permitindo uma adaptação daquela edificação histórica, que muitas vezes era uma moradia, né, com poucos cômodos, para um novo uso, né? Então, em alguns casos, Certo. acaba acontecendo isso. O próprio programa Monumenta trabalhou, né, com alguns casos assim, um pouco mais de 10 situações assim de imóveis, né, como na Praça da Bandeira, por exemplo, imóveis que já estavam totalmente só com a sua fachada. Houve um processo eu não falo restauração porque já se perdeu que poderia restaurar, mas de recomposição, né, do volume, das aberturas, né, da quantidade de janelas, portas que existiam ali antigamente. Então não é o ideal, a gente batalha para que isso não ocorra, mas quando ocorre a gente tenta de alguma forma assim chegar a um denominador comum para que a pessoa, né, se utilize daquele bem que ela possui, daquele imóvel, ao mesmo tempo que a gente tenha algo ali que seja condizente assim com os valores, né, do nosso centro histórico.
Yuri, nós temos algumas perguntas do pessoal que está nos ouvindo. É, a Júlia diz assim, ó, mas todos os imóveis do centro histórico são tombados? Olha, quando a gente fez o tombamento em 87, que definiu a poligonal, né, que basicamente assim pega da Praia do Mota, da pracinha da Praia do Mota, até o Museu do Mar, indo até a Ponte da Pedreira, Certo. depois subindo a Santiago, Colégio Francisquense e tudo mais, né? E depois voltando ali, né, pela Igreja Batista, né, pela Pega a Unha ali, Igreja Batista e voltando, Aham, fechando ali na Comandante Cabo, tudo que está dentro dessa poligonal tá tombado. está tombado. Então, as praças estão tombadas, os trapiches estão tombados, o arruamento, né, a configuração de ruas, né, eles estão tombados, mas não quer dizer que estando tombados, eles estão congelados, né? Certo. É o que eu estava dizendo antes. Eles estão tombados. Então, assim, se a prefeitura vai fazer um trabalho de restauro de um trapiche, né, igual posteriormente vai fazer, a gente já sabe aí, tem que passar esse projeto primeiramente no IFAM. Essa que é a questão. A gente sempre que vai fazer qualquer tipo de intervenção no centro histórico, a gente tem que passar pelo IFAM previamente, porque já se chegou a um entendimento jurídico, né, que tombando um centro histórico, tudo que está ali, né, está tombado também, está sobre a lei. Tá. E ali pergunta se tem algum programa de conscientização sobre o que se pode fazer nos seus imóveis. Tem essa orientação? Tem alguma cartilha? Alguma coisa assim? Olha, o IFAM já trabalhou, eu acho assim, ao longo do tempo, assim, com a série de cartilhas, né? Mas nem sempre a gente tem sucesso, né? É muito engraçado, assim, que pessoas da cidade, né, que vivem aqui o tempo todo, inclusive pessoas que atuaram efetivamente para o tombamento, vez ou outra a gente tem que ir lá fazer autuação porque está fazendo intervenção sem autorização do IFAM. Ano passado a gente fez uma circular, um ofício circular bem simples assim, esclarecendo a legislação e o que a pessoa tem que fazer. Olha, até se você for pintar fazer uma obra no seu telhado, você tem que passar lá no IFAM para poder pedir autorização. O que a gente acha, assim, né? É uma burocracia? Né? Mas, assim, como a gente tem hoje em dia esse corpo técnico, né, que não é grande, mas é bem atuante, muitas vezes a gente consegue resolver a situação da pessoa em até 2 dias, em até um Aham. dia a gente chega a resolver. O que a gente sempre fala é o seguinte, né? Ninguém compra uma passagem para os Estados Unidos sem tirar o visto antes no consulado. E ninguém, né, faz uma contratação de um pedreiro ou compra material de construção, pensou hoje à noite, eu vou comprar o Ah, vou material fazer amanhã cedo e amanhã. começa a obra. Ninguém faz isso. Então, muitas vezes acontece da gente ter, né, aquela situação da pessoa protelar, deixar o negócio correr e só depois, né, faltando um dia para começar a obra, que ela vai lá pedir a gente. Mas, assim, com relação à pergunta mesmo, o ideal seria que a gente tivesse incorporado assim na sociedade, né, o que é o patrimônio histórico, o valor desse patrimônio histórico, né, que as pessoas pudessem entender, né, para que elas, né, que a gente não precisasse ficar passando, né, essas circulares ou fazendo autuação, né, que tem outra questão, porque eu sou fiscal, né, juntamente com meus colegas ali, fiscal. E uma atividade terrível, terrível ser fiscal, né? A gente não recebe R$ 1 a mais por isso
E desde que eu trabalho no IFAM, trabalho desde 2006 no IFAM, comecei em Alagoas, depois Espírito Santo, sempre Olha, e sendo fiscal, Alagoas. né? Em Alagoas, comecei o trabalho por lá. E assim, ninguém gosta de ser fiscalizado e a gente também não gosta de fiscalizar. Mas como existe uma legislação e é o nosso trabalho assim a ser feito, então a gente vai É o continuar trabalho, né? fazendo, É o, né? é o Mas o seu ideal trabalho, mesmo né, Yuri? é para isso que eu sou pago. Mas o ideal Isso. seria que isso fosse internalizado na sociedade. E uma das formas seria como? Trabalhando com as escolas, com a temática. Né? Da mesma forma que a educação Aham. ambiental, a gente observa que vem sendo mais tratado assim no ambiente escolar, a educação patrimonial, que a gente utiliza esse termo também, deveria ser mais tratado. A gente até chegou a ter aquele programa Mais Educação do Ministério da Educação no final da década passada, continuou, né, um pouco depois assim, que com o Ministério da Cultura, o Ministério da Agricultura, e a gente chegou a desenvolver bons trabalhos, né, de inventários participativos a serem trabalhados na escola, né, naquele período fora do horário escolar. E isso trouxe resultados incríveis. Mas, infelizmente, a política pública foi assim, minguando, né, com o passar do tempo aí, e a gente se perdeu. Mas o ideal seria que a gente tivesse essa questão, vamos dizer assim, muito bem assimilada, tanto pelos gestores, quanto pelos diretores, professores e tudo mais, para que isso fosse a cada dia mais de conhecimento. Né? Ainda mais nossa cidade que só cresce, né? É, Muita gente de fora, né, chegando a cada dia e muitas vezes não tem esse conhecimento assim desde exato. pequeno. Essa parceria com, né, com a educação, né, eu acho bastante importante, porque nós somos uma cidade turística, né? E o nosso centro histórico faz parte, né? Eu acho que é um dos lugares mais visitados é o centro histórico, né? Por sermos uma cidade, a terceira cidade mais antiga do país, com algumas controvérsias, mas a gente fala que é a terceira. Uhum. E então, essa cultura, porque é uma coisa cultural, né? O conhecimento do que é a cidade, de como foi formada a cidade, e não só São Francisco, todas as cidades, mas São Francisco mais ainda, porque as cidades históricas, elas têm uma importância maior, porque é a história de toda uma civilização que veio de fora para a nossa terra, né? Para o nosso continente. No caso nosso aqui, para nossa ilha, né? Não é nem o continente, nossa ilha. E são civilizações que nós temos bastante afinidade, porque vieram primeiro os franceses, depois vieram os espanhóis, depois os portugueses, então nós temos influências de todas as, né, da Europa toda ali. E esse ensinamento nas escolas sobre a nossa história de São Francisco tem que ser mais efetiva mesmo, para todas as crianças que chegam, né, que são de fora, como você falou, já se integrar na história da cidade, saber como é que foi formada a cidade, por que aquele prédio daquele modelo, mostrar modelos lá de Portugal que é bem parecido, ou até, né, a Europa toda é bem parecida com as nossas ruas ali, as construções portuguesas são praticamente iguais, né, lá de Portugal. Então, essas crianças saberem como foi formada, né, essa cidade, seria bastante interessante. E o IFAM seria assim, o ideal. É ideal que o IFAM tenha essa parceria com as escolas, né, as secretarias, as outras instituições, né, até o AB tem, eu acho que tem até uma comissão afim.
não aqui em São Francisco, mas na OAB Santa Catarina, tem também a Comissão do Patrimônio Histórico, né? E tem algumas coisas, Yuri, que o pessoal do centro histórico, que mora ali principalmente, ou que não mora, mas faz algumas críticas, talvez porque eles não saibam os critérios, né, que o IPHAN usa, e porque assim, ninguém quer se submeter às leis quando é para gastar alguma coisa, ou se é para criticar, pior ainda, né? Mas às vezes as pessoas não saibam que existem critérios, que existem leis, e por isso é importante a cartilha, né? Esses critérios que o IPHAN utiliza quando ele aprova ou não uma modificação na construção, né? Por exemplo, a troca de um tipo de telha. Aí a pessoa vai lá procurar, mas não existe mais esse tipo de telha. O que a pessoa tem que fazer? Claro, ela tem que primeiro ir lá no IPHAN, né, comunicar, olha, eu tenho que trocar o meu telhado, que as telhas estão quebradas, está infiltrando água. Como é que se resolve esse problema? Bem, a gente, eu posso dizer assim, depois de 14 anos dentro do IPHAN e também assim, querendo ou não, sou um estudioso também da história institucional, um leitor, pelo menos assim, né, da história institucional, eu posso dizer que na atualidade a gente tem buscado, sobretudo, o entendimento, né? Eu não tenho interesse algum de, primeiro, brigar brigas de pessoas passadas, né, de situações passadas, né, que vez ou outra chega pra gente, na década de 90 o IPHAN foi lá e me fez fazer tal coisa. Eu falei, olha, resolva isso com seu psicólogo e não comigo, né, década de 90, cheguei em 2017, né? E segundo, que eu não tenho interesse nenhum em criar situações, né, ruins assim, com os moradores da cidade, né, que isso para mim também não é legal. O que a gente faz, por exemplo, né, há determinados casos aí, houve até uma situação específica, que a pessoa chegou lá para a gente e pediu para fazer uma mudança no telhado, trocar as ripas, trocar uns barrotes, né, fazer uma reforma daquele telhado ali. A gente autorizou e a gente indicou expressamente que ela deveria utilizar telha colonial, sem cor, e etc, etc, etc. Tudo direitinho. Fizemos tudo lá, colocamos toda a documentação expressa ali, tudo expresso. A pessoa vai fazer a obra, compra qualquer telha para poder colocar no local. Sei. E aí se irritou com a gente, né? De uma forma muito, muito assim, a pessoa ficou muito brava com a gente, né? Esse tipo de telha não existe. Mas onde que você procurou? Então, o que a gente faz nesse caso, por exemplo? A gente, em muitas situações, a gente auxilia a pessoa a identificar assim, um fornecedor aqui no estado, né? Porque tem pessoas que têm o interesse de manter aquela telha capa-canal, né? Daquela edificação luso-brasileira, né? Tem um interesse, a gente identifica quem é o fornecedor, a gente tenta conversar, né, com outros escritórios do IPHAN, outros técnicos do IPHAN, outros órgãos de patrimônio estadual, municipal, assim, para chegar naquele ideal. Se não encontra, né, essa situação específica, a gente pediu que a pessoa deixasse pelo menos, né, as telhas mais próximas, né, do beiral, aquelas telhas antigas, né? Então ela Certo. colocou uma telha colonial mais nova, né? É uma telha dupla, assim, que não é igual a essas antigas, no telhado quase todo, e ficou com aquelas telhas, né, mais arredondadas, assim, no beiral. Então ela teve a oportunidade de não ter mais goteira em casa, ao mesmo tempo que ela, né, buscou assim manter, né, pelo menos na fachada do seu imóvel, aquela característica tão importante ali. E um colega até colocou aqui, né, sobre o Marcelo, né, por exemplo, uma situação de placas solares, né,
que tempos Ah, atrás a gente fez autuação sobre de um proprietário, né, que instalou placas solares, e no primeiro momento a gente já falou assim, olha, lá daquele determinado ponto a gente consegue ver essas placas solares daquele outro ponto também, né? É, a gente falou não pode, né? A gente falou não. Primeira resposta foi não. Só que a gente já chegou num outro entendimento, a partir de um estudo, a partir de umas considerações e etc. e tudo mais, que a pessoa vai conseguir manter as placas solares ali naquela edificação, só que não no percentual que ela utilizou. Então, olha, 30% que você já instalou, você vai precisar retirar. Porque se a gente liberar isso daí, daqui a pouco a gente, lá na igreja, né, lá na matriz, a gente já vai ter sei. placas solares aqui. Né? Então a gente tem sempre que dosar para evitar que as coisas corram de qualquer maneira. E assim, uma questão muito importante a ser falada também, que eu acho que envolve assim, essa falta de informação, de conscientização, é a falta de uma normatização do centro histórico. Que assim, hoje em dia, Ah, nos dias atuais, 2020, se você vai tombar um centro histórico, um dos produtos que se faz durante os estudos que a gente está fazendo é a normatização. O que a gente quer proteger e o que a pessoa pode fazer naquela área. Então, ao invés de questionar o IFAM, igual geralmente se faz, olha, eu tenho um terreno e quero construir um anexo aqui nos fundos daqui do meu terreno que já tem uma casa. Ou então eu tenho um terreno e quero construir uma coisa nova. O que eu faço? A gente vai lá e faz toda uma argumentação para a pessoa poder seguir aquela argumentação e fazer um pré-projeto, não precisa desenvolver o projeto completo, detalhado, né? Muitas vezes detalha materiais, cores, volume e tudo mais, e a partir disso ela depois, aprovando esse pré-projeto, ela já tem condições de desenvolver um projeto executivo mais detalhado. Mas a gente está trabalhando na atualidade com a normatização do centro histórico, né? É um trabalho que está sendo executado pela Aline Figueiredo, né? Que está contando com o apoio de todo o corpo técnico do IFAM de Santa Catarina, né? E em breve a gente espera poder apresentar isso para a sociedade e discutir, né? Porque, assim, para quem acompanhou, por exemplo, o plano diretor da nossa cidade, quando fala sobre a questão do patrimônio histórico, principalmente do centro histórico, ele coloca lá, qualquer questão sobre o centro histórico é com o IFAM. Ele não tem um detalhamento assim das diretrizes igual aos outros certo. bairros, né? Ervino, as praias, a região de expansão do centro, essas coisas assim. Ô Yuri, tem uma questão que o pessoal fala muito na cidade, é aquele prédio ali, aquela construção no centro histórico ali, entre o Portal Naval e o Museu do Mar, ali tem mais uma outra construção depois, que daí também eu acho que é mais histórica, mas ela é de alumínio, vidro, fumê, assim, como é, aquilo não, porque daí você faz centro histórico, aquilo não existia ali, e aí de repente aparece uma coisa assim muito moderna. Não é que ficou feio, mas aquilo é normal acontecer nos centros históricos? Como é que foi permitido fazer aquela construção? Uhum. Então, voltando àquela questão do que a gente buscou proteger quando se tombou São Francisco do Sul. A paisagem e o seu valor histórico enquanto conjunto. Para quem é da cidade, né, talvez se lembre que ali antigamente já foi sede de uma entidade carnavalesca ali, né, uma pessoa que Isso, era essa isso. agremiação me falou, e depois eu acho que era de alguma empresa de apoio naval. Eu não sei ao certo quem que foi o último proprietário antes da demolição daquele prédio antigo. Então ele foi comprado, né, aquele terreno, aqueles imóveis ali, e a pessoa Aham. quis utilizar de uma outra maneira aquele espaço, né? Então, né, a gente acho que chegou a fazer a conta já entre
o primeiro projeto apresentado e a sua aprovação definitiva, se não me engano, foram mais de 1 ano e 6 meses, né? Então, assim, é um assunto muito delicado que sempre que eu estou em qualquer ambiente, seja ambiente formal ou um churrasco na casa de algum conhecido, sempre tem alguém para Que, vir que falar, faz essa né, pergunta, né? comigo, faz sobre isso, assim. Pois Mas você bem, sabe por quê, Yuri? Porque isso incomoda São Francisco, sabe assim, incomoda sei, o sei. coletivo. Apesar de ter só 4 anos quase na cidade, 3 anos e meio, indo para 4 anos, eu sei muito bem assim que isso incomoda, assim, sobretudo porque aquilo, né? O IFAM há pouco tempo tem se tornado o órgão do sim ou do talvez. Geralmente era o órgão do não. Não, não pode, Isso. não pode, não pode, né? Então, assim, mas aquela edificação, né, quando ela tomou aquele formato ali que a gente vê nos dias de hoje, ela tem pelo menos uma característica que eu quero citar aqui, que é a questão de não interferência no eixo visual da rua Babitonga. Então, se você for, né, para quem está caminhando, né, ali do Zibamba, né, do mercado público para aquele ponto, para o Museu do Mar, qual que é a ideia da concepção daquele projeto? Era permitir que aquele eixo visual que você podia observar, a Baía da Babitonga, ele fosse mantido. Então, ele tem aquela Certo. característica, por exemplo, de pilotis, né, de ser sustentado acima do solo para se manter, né, de certa forma, aquela moldura, aquela visualização ali, né? E aquela utilização, por exemplo, de brises, né, de madeira, que dá aquele aspecto de madeira assim, foi para tentar amenizar um pouco, né, as janelas e os elementos de metal. O que a gente, assim, de certa forma, entende é que talvez, né, e isso não é só o IFAM, a prefeitura poderia fazer isso também, né, é Aham. criar mecanismos da gente ter consultas públicas relacionadas a interferências dessa natureza. Então, Certo. assim, acaba que o projeto ele era horrível a primeira proposta, era ruim a primeira proposta que foi feita, né? E aquela proposta ali foi uma proposta de entendimento, de discussão, né? Que também a gente não pode achar que a cidade vai ser congelada. Londres não está congelada, Paris não está totalmente congelada, né? O próprio Ouro Preto não está totalmente congelada. É certo que em alguns locais você tem mais rigor assim para aprovar projetos, né? Mas elas não estão congeladas também. Então o que a gente busca é de alguma forma assim tentar dinamizar, né, a economia local, né? Infelizmente Certo. nem todo mundo tem recursos para poder pagar arquitetos, engenheiros, né, que possam ficar batalhando aprovações desses projetos, né? Mas não quer dizer que as pessoas não tenham, talvez, assim, as condições de executar alguma coisa desse sentido. Certo. Yuri, nosso Mas, tempo está acabando. Eu gostaria de agradecer assim, ó, muitíssimo a sua participação na nossa live. Eu acho que você esclareceu a contento, o pessoal gostou, o pessoal que fez pergunta que você respondeu. E, mais uma vez, assim, ó, eu gostaria muito de fazer mais lives contigo. Tem muitas perguntas, o pessoal tem muita dúvida e o nosso tempo é escasso. A gente pensa que 1 hora passa, né, demora para passar, mas passa muito rápido. Então, eu gostaria muito de agradecer, muito obrigada pela disposição de participar e as considerações tuas bem rapidinho para a gente não perder a live, senão a gente não consegue salvar. não, tá certo. Eu que agradeço assim, a oportunidade, né? Queria só mandar um abraço para os meus pais que estão vendo, para Ah, que o legal. pessoal de Ouro Preto também, que se formou comigo, para o pessoal do escritório técnico do IFAM, da superintendência, e para os moradores também da cidade. Procurem o IFAM. Precisando de alguma coisa, a gente está à disposição, agora na pandemia mais virtualmente,
mas está à disposição para continuar discutindo e batalhando assim para que o centro histórico não seja um problema, né? Seja Certo. eu acho que algo de orgulho para todo mundo que vive aqui ou que visita, né, a cidade de São Francisco do Sul. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigada e boa noite a todos. A próxima live vai ser na quinta-feira, mas vai ser na TV São Chico. E nós esperamos, nós vamos falar sobre violência doméstica lá na TV São Chico, então acompanhem lá comigo, tá? E muito obrigado mais uma vez para todos os ouvintes e para o Yuri. Boa noite. Boa noite.